Júnior, importante quando tratarmos a questão da mobilidade, nós dividimos aqui a resposta e as ações do plano de governo em dois grandes pilares. O primeiro, a infraestrutura relacionada à mobilidade, e a segunda, a questão do transporte público, que talvez seja o tema mais sensível, que chame mais atenção na questão da mobilidade. Bom, em relação à infraestrutura, é importante mencionar de que algumas saídas ou algumas ações paliativas, elas podem ser feitas desde o primeiro dia de governo, como, por exemplo, a adequação da sinalização viária da cidade, a atuação dos fiscais orientativos que estão sendo contratados pela prefeitura agora no próximo concurso público, algumas mudanças de vias, mas são ações que o efeito prático numa cidade como Botucatu, de quase 170 anos, com vias estreitas, ele é pequeno. A grande questão para a mobilidade urbana, para o trânsito de Botucatu, são as grandes ações ou os grandes projetos de interligação entre bairros e a continuidade do anel viário. E eu vou dar exemplos. Então aqui, próximo a vocês, essa ligação entre a Vila São Benedito e o Santa Elisa. É um exemplo de conexão que tem que ser feita. Lá atrás, no Distrito Industrial, que tive ontem, numa agenda muito interessante, a interligação do Distrito 4, ali no fundo do Distrito 4, com o Bem-TV. Outra ligação interessante para a questão da mobilidade. A continuidade do anel viário. Durante esse mandato do prefeito Pardini, foi feita através daquele viaduto, a ligação do Jardim Paraíso com a região leste ali do Cachoeirinha, é um outro exemplo. Então, a primeira ação do plano de governo são essas ações mais paliativas de sinalização e fiscalização. A segunda ação do plano de governo é justamente o tratamento dessas questões mais estruturais, essas interligações, que eu dei algum exemplo, e a continuidade do anel viário. A segunda etapa do anel viário, ela é a conexão do Cachoeirinha com aquela área, a Rafael Serra, atrás do ginásio municipal. Lógico que é uma obra de engenharia bastante interessante, até porque ali atrás da Capela Santo Antônio, naquele trecho próximo à subestação de energia, você tem um obstáculo natural grande ali a ser transposto, né, através de uma ponte, alguma solução desse tipo. A terceira etapa do anel viário é conectar a Rafael Serra lá com a Marechal Rondon, passando pelo Comerciários. Então essas são as grandes, vamos dizer, saídas estruturais para a questão do trânsito em Botucatu. Por óbvio que quando a gente fala em mobilidade, a gente também precisa olhar para outros modais. Uma das questões que também contribui com a mobilidade são as ciclovias, que além de ter essa característica, essa pegada esportiva, turística, ela também tem esse atrativo, especialmente pela característica de Botucatu, de uma cidade estudantil, universitária, etc. Então a gente tem algumas iniciativas já sendo desenvolvidas pela prefeitura, como por exemplo a ciclovia da Odilon Cassetari, e a segunda medida, vamos dizer, o grande projeto estrutural em relação às ciclovias é começar a conectar essas ciclovias que a gente já tem. Nosso sonho é de conseguir conectar, num médio espaço de tempo, né, a nossa represa, descendo pela Gastão da Alfarra, conectando no Parque Linear do Lava Pés e levando até o Lajeado. Esse seria talvez um grande sonho de ciclovias. E detalhe, eu disse ontem num debate que participei, nós temos um grande especialista em Botucatu para a questão de mobilidade urbana, que é o Miquelin, o arquiteto. Uma pessoa super gabaritada no tema, que tem projetos interessantíssimos e me ajudou nessa construção. Bom, como eu disse, além de tratar a questão da infraestrutura da cidade, a questão das ciclovias como uma possibilidade de modal, a gente tem que falar da questão do transporte público. Transporte público foi um desafio mundial, um desafio no Brasil, no estado de São Paulo e Botucatu não foi diferente, especialmente por conta das questões da pandemia. Para você ter uma ideia, com a pandemia, o volume de passageiros transportado no sistema de transporte em Botucatu caiu quase pela metade. Hoje, se transporta em Botucatu 56% dos passageiros que se transportava no início do contrato, no início dessa concessão. Botucatu tem uma característica ainda que dificulta todo esse processo, que é uma cidade a 10ª do estado de São Paulo em extensão territorial. O que a gente vai fazer em relação ao transporte público? Uma revisão completa de linhas, mas a grande saída que se tem para o transporte público em Botucatu é esse conceito da interligação entre terminais urbanos. Então a gente tem um terminal urbano que está sendo revitalizado no centro da cidade e a ideia é que esse conceito seja alastrado por Botucatu. Vou dar exemplos. Um terminal urbano, por exemplo, na região do SESI, para concentrar ali Jardim Aeroporto, 24 de maio. Um terminal urbano na região da Vila dos Lavradores, Jardim Paraíso, para que a gente faça a conexão com grandes transportes entre esses terminais e faça a coleta de passageiros com veículos menores nesses centros que eu comentei. Preocupação importante em relação ao transporte público é a tarifa, que a gente mantém inalterada há 7 anos.